empreendedorismo feminino. Eu acredito que a gente precisa definir um salário, né, pra gente. A partir do momento que a gente define um salário, a gente consegue ter uma noção aí dos valores que entram, né? Então eu sempre oriento meus clientes, né? Ah, entrou o dinheiro na pessoa jurídica, ó, joga para pessoa física, faz como se fosse seu prolabore, seu salário ali, você vai estar pagando as suas contas pessoais, tá? Não usa a conta da empresa para pagar a conta pessoal. Erre o quanto antes e fale o quanto antes. Porque quanto antes você errar, quanto antes você falhar, quanto antes você ver o que tá acontecendo, você tem chance de aprender. Então, aprendendo, você vai chegar mais rápido no seu objetivo. A gente sempre se sente devedor em algum ponto, né? Então eu me sinto devedor às vezes como dona de casa, eu me sinto devedor às vezes até como esposa, não sou tão assim dedicada, talvez, tão como eu gostaria de ser. Mas tem hora que eu paro e falo, peraí, aqui eu preciso melhorar um pouco, porque você vai deixando de lado algumas coisas, né? Então, assim, o desafio hoje é você conciliar tudo isso e como a gente estava falando no início da nossa conversa, ter tempo para nós, tá? Eu descobri que para fazer melhor tudo que eu quero fazer, eu preciso separar um tempo para mim. A gente sempre confunde, mistura a questão, né, do pessoal em relação ao financeiro com o profissional, né, o CPF, o CNPJ. Qual que é o maior erro aí da gente que faz essa questão de misturar os dois? Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos ter uma roda de conversa com o tema empreendedorismo feminino. E para estar falando um pouquinho hoje aqui no podcast comigo, eu estou com a doutora Cíntia Raposo, ela que é cirurgiã dentista e também mentora de dentistas em posicionamento. Também estou aqui com a Maria Angélica, ela que é empreendedora, formada em administração, ciências contábeis, técnicas de segurança do trabalho e professora e proprietária do Mirante Consultoria. E também estou aqui com a Lilian Araújo, ela que é designer de interiores e empresária. Queridas, gratidão, né, por vocês estarem aqui hoje no podcast, para a gente falar, né, um pouquinho da história de vocês, o empreendedorismo feminino, os desafios, né, dos dia a dia. Então, gostaria, né, que vocês iniciassem se apresentando, falando um pouquinho de vocês. A gente vai iniciar com a doutora Cíntia, depois a Maria e depois a Lília. Olá, muito feliz de estar aqui com vocês, que acredito que são mulheres fortes, né, empreendedoras. É sempre bom estar no meio de vocês. Eu sou a doutora Cíntia Raposo. Eu sou graduada pela USP já há mais de 13 anos. E eu fiz pós-graduação em tratamento de canal, que é endodontia. Depois eu fiz pós-graduação em ortodontia, que é aparelho. E hoje eu atuo mais na área da estética dental. E me vi indo para uma área de posicionamento. Então hoje eu também sou mentora de dentistas, tenho um consultório próprio. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu que agradeço, doutora. Maria, se apresente também para o pessoal de casa. Bem, meu nome é Maria Angélica, sou proprietária da Mirante Consultoria, leciono também aí na rede estadual, na ETEC, né, como professora tanto do ensino médio técnico quanto dos cursos técnicos também, tudo na área de gestão. Também faço essa mentoria com mulheres empreendedoras que estão aí iniciando, e dou assessoria a negócios de consultoria e de empresas. Lília, também se apresente, né, para o pessoal de casa. Fala aí um pouquinho sobre você e sobre o seu trabalho também. Muito prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Lilian Araújo, sou designer de interiores e também sou empresária no ramo de decoração, né? E atuo aí nesta área, nesse ramo de obras e construções e materiais para construções desde os 14 anos. E vou falar um pouquinho aqui para vocês da minha experiência. Legal.
Doutora Cíntia, fala um pouquinho pra gente, né, no seu ponto de vista, qual que é aí o maior desafio hoje em ser empreendedora? Bom, eu acho que tirando os vários desafios de ser só empreendedora, para mim, o mais difícil foi aprender a descansar e aprender a delegar o meu serviço. Então, eu queria sempre fazer tudo do meu jeito, sempre eu fazer, e eu não entendia que o descanso também era produtivo, que eu também Exatamente. precisaria aprender a descansar, né, ter um momento para mim e não trabalhar 24 horas por dia, porque quando a gente é empreendedora, a gente faz o nosso próprio horário. E E aí eu não trabalha tinha mais, limites. né? É. Então, esse para mim foi tive que aprender e aprender a delegar, né, confiar em pessoas, ter equipe, para entender que não precisava centralizar tudo em mim. E você, doutora, sempre quis trabalhar nessa área da saúde, sempre quis ser dentista, como que foi o seu processo? Sempre, desde os meus 8 anos de idade, eu via a minha dentista, né, então eu adorava ir, sentir o cheiro, as Aham. cores, as massinhas. Eu não. Eu A Maria também não. eu achava muito divertido. E o meu pai já estava na área, ele era protético, então eu acompanhava muito essa parte. E aí desde os meus 8 anos eu decidi que eu queria fazer odonto. E engraçado que quando eu passei na faculdade eu falei: "Ai, será que eu devia ter feito medicina?", mas aí não, eu amo o que eu faço, eu sou apaixonada pela odontologia. Legal. Maria, geralmente, às vezes, né, nós empreendedoras no início, eu acho que vocês já devem ter passado, mas eu também, por isso, Hum. muitas vezes a gente não sabe qual o real valor do nosso trabalho, às vezes acaba cobrando um pouco mais barato para não perder esse cliente. O que que você poderia falar em relação a isso? Eu brinco, eu sempre gosto de abordar, né, que o nosso mercado é um mercado prostituto, né? Sempre vai ter alguém que vai fazer sempre mais barato. Então você tem que ver o seu real valor, né? Porque preço é uma coisa e o valor é outro, né? Então, eu acredito que nós hoje, né, temos que ter essa visão da profissional que somos, o que investimos de estudo, né? Porque essa questão de precificar, eu falo que tem muito a ver com o valor do seu Uhum. serviço. Eu É, também, foi uma dor que eu senti muito, né? acho que todas, né? Uhum. Para ver, né? É Eu vou natural. cobrar o concorrente. Nossa, Uhum. mas o concorrente cobra porque ele tem uma quantidade. Porque igual o meu serviço é muito de confiança, né? Porque eu vou ter ali acesso às suas contas bancárias, eu vou cuidar de toda a parte Sim. contábil da sua empresa, da sua vida pessoal, muitas vezes. Então, é uma relação muito de confiança, né? Então, é mais nesse sentido. E você também sempre quis aí, Maria, trabalhar nessa parte da área aí financeira, da consultoria, ajudar também as mulheres empreendedoras a entender um pouco mais, né, desse lado financeiro que faz parte também, né, do empreendedorismo. Sim, eu brinco que o bichinho da educação me picou, né, há 4 anos, então eu virei professora, mas já trabalho aí no ramo de contabilidade, administração, já tem mais de 20, né. Então, quando eu brinco que brasileiro, ele não é empreendedor nato, a gente empreende para depois virar empreendedor, né, então a gente bate muita cabeça nesse sentido. Até mesmo hoje, empresários misturam, né, contas pessoais com contas jurídicas, não sabem aí separar. Então, eu faço sempre essa orientação, procuro ajudar a questão da precificação. Aí é onde eu abordo a minha consultoria, Sim. né? Igual a gente comentou no na pergunta anterior sobre precificação, aí eu mostro para ele se O vale real a valor, né? pena ou não, como que é o seu valor ali, Sim, né, do seu serviço ou do produto, né, se tá ganhando ou não. sim. E você, Lilian, sempre quis trabalhar nessa área? Como que foi para você? Então, na realidade, foi uma descoberta, né? Eu não era dessa área, eu comecei a trabalhar muito cedo, mas o meu primeiro emprego registrada foi numa loja de material de construção. Então, dali começou a nascer o conhecimento na área, né? Então, assim, eu posso dizer aqui que você tinha 14 anos de idade, né? Eu não podia nem ser registrada até. E depois, logo em seguida, eles, ah, não, vamos registrar por causa da idade e tal.
E ali eu já comecei eu sempre fui uma pessoa muito empenhada, né? E aí eu comecei a querer aprender mais e mais e mais. Eu me formei técnico em contabilidade, inclusive, no colegial, mas eu falei, né, não sei se eu vou para essa área e tal. Aí eu trabalhei no administrativo também, mas foi oportunidades que foram se abrindo. Então, dali eu já fui para o ramo de representação também na área, e aquilo foi nascendo os sentimentos, né? Eu não sabia o que era ser uma empreendedora e nem o que poderia vir disso, né? Eu não pensava em ser proprietária de uma empresa ou de gerenciar meu próprio negócio. Eu simplesmente fazia. E fazia sempre da melhor maneira que eu achava que devia ser feita. E aí foram abrindo-se portas em seguida, né? Que me levaram até onde eu estou. Não pensei nisso, mas comecei a me apaixonar, né? No processo, No né? processo, é. E aí o meio do caminho me fez falar, poxa, eu ouvi de uma pessoa, você tem perfil, estude, se especialize, você vai conseguir mais coisas, né? Porque ficar só gerindo a loja de decoração começou a me deixar um pouquinho frustrada, né? Com alguns pontos. Aí eu fui estudar. E aí eu me formei no Senac como designer de interiores. E aí ali eu já estava no ramo, né? Eu já estava nas obras, eu já estava. Aí foi um casamento perfeito. Mas fui me descobrindo aos poucos, assim, não sabia que eu tinha perfil empreendedor até que eu fiz o Empretec. E aí o Uhum. Empretec me fez ter certeza, eu tô Caminho no certo, caminho né? certo, é. E qual que foi, assim, para você, Lilia, os seus maiores desafios aí durante a sua jornada? Olha, desde o início, né, se eu for falar em termos quando eu fui representante, por exemplo, eu tinha a mesma situação aí que a gente estava falando agora, ela estava falando, a Maria, sobre preço e valor, né? Então eu achava que eu tinha obrigação de fazer algo bom para o cliente, eu tinha obrigação de oferecer uma condição melhor para ele comprar. Quando você sabe o seu valor, e com o tempo eu aprendi isso, você não tem essa obrigação. Por quê? A obrigação ela é muito diferente daquilo que é qualidade, daquilo que é profissionalismo. Quando você é profissional e você tem qualidade no que você faz, você não tem sentimento de dever nenhum, de dever nada para ninguém. Então a pessoa te procura porque você tem sua qualidade. Então, por que eu tenho que dar algum desconto, fazer menor preço? Hoje eu nem ligo para preço de concorrente. Hoje eu nem pergunto quanto que é o orçamento que ele tem. Eu falo sempre assim, ó, o meu valor é este. Este é o que eu posso fazer para você. Inclusive, assim, eu converso sempre com os clientes quando eles começam, né, a me comparar ou comparar, eu falo, fique em paz, pode fechar com quem você acha que deve, mas este é o meu valor. Porque se ele chegou até mim foi por Algum motivo, algum né? motivo, né? E é isso. Mas o Sim, maior desafio assim mesmo foi entender o que é essa diferença aí que a Maria estava falando, sim, valor e preço. sim. Pode falar, Maria. Só dando ênfase, né? Você falou do Empretec, né? É, Eu gosto muito dos projetos, né, que tem. no Que às vezes a Sebrae. gente não tem o conhecimento, né? Que às vezes quer empreender, não sabe a forma e começa a procurar, buscar, né? Igual o que fez, assim, eu decolar nessa área foi Eu perdi minha mãe muito cedo, a minha primeira madrasta falava pra mim, Maria Angélica, mulher não pode saber só uma coisa, tem que saber mais de uma, porque É, não passa perto. é, Então, eu aprendi a fazer unha, eu aprendi a usar uma máquina de costura. Então, lá é. atrás, hoje eu uso? Não, mas eu sei. Se Sim. precisar, Se né? precisar. Se precisar, sim, né? É, isso Então, é é mais essa maravilhoso. questão mesmo, né? É. Sim. Doutora Cíntia, para quem está iniciando aí na sua área, né? O que que você poderia falar da sua trajetória, o que você passou, que você poderia ajudar para as pessoas não passarem, né? Aí a mesma questão. Olha, primeiro, assim, não buscar ficar só na área técnica, porque nós da área da saúde, a gente tem um certo costume, né? Eu diria que só aprender coisas na nossa área, só coisas técnicas, né? Só se especializar, aprender mais e não abrir o leque, né? Então, aprender marketing, né? Marketing digital, aprender sobre gestão, aprender sobre posicionamento mesmo. Então,
ir para outras áreas, né? Aprender mais habilidades. E uma coisa muito curiosa que elas falaram, eu também passei isso, né? De entender o meu valor, entender o porquê que eu dava desconto, né? Então, mas eu acho que a principal dica é essa, é não ficar só pensando só na parte técnica, na Técnica. parte de saúde, especializar em outras áreas também. Eu acho que essa parte, né, da questão da precificação, do valor, acho que no início, acho que é o que pega todo mundo, né? Que às Sim. vezes a pessoa Uma fala, mas eu insegurança, né? tô iniciando agora, como que eu vou, né, às vezes cobrar um valor próximo de uma pessoa que É. já tá, mas é aquilo que você aprendeu também, né? É. Então acho que toda empreendedora acho que passa por Passa isso, por né? isso. Mas eu acredito que também quando a gente não tem muita noção do valor. É porque Isso. assim, igual a doutora Cíntia, que utiliza aí resina, tudo, ela tem que saber o preço, né, desses Uhum. produtos para ela montar o valor do serviço dela, né? É diferente eu acredito, né, uma obturaçãozinha de um canal, porque o tipo de produto, a quantidade. Então, você tem que ter essa noção para poder dar o seu valor também, Eu acredito que a né? dificuldade maior entra quando você fala em serviço que não é produto, né? Uhum. Quando você É fala o em. meu, o Aí meu a caso. dificuldade começa, porque não tem uma tabela para isso, né? Não. Você paga quanto pelo seu serviço? Aí é que tá a questão. Eu acho que é nessas horas é que a gente tem que mais se valorizar, porque é uma coisa que é única, é sua. É o seu É o serviço. meu Ah, qualquer um pode conhecimento. fazer, igual a mim, não. Uhum. Igual a mim, não. Ela pode fazer. No final, te entregar a mesma coisa, mas o processo que ela vai usar, o Uhum. respeito que ela tem com você, né, o cuidado, aí tudo pode mudar, né? Então Sim. é muito único. Agora, produto é mais fácil precificar, entre aspas, né? Mas é mais Sim. fácil, porque você sabe quanto você pagou, o imposto que, né? Só que nós vivemos de pagar, né, impostos e tudo mais. Então, o nosso tempo também é precioso e ele não tem tabela, Sim. né? Eu acho isso. Mari, qual que foi, assim, para você, durante todo esse tempo, o seu maior desafio aí em questão, né, da sua transição também para empreendedora, para gestora? O que que você pode falar que foi desafiador para ti? O medo. O medo de empreender, né? Quando você tem um apoio, né, por trás, aí fica bem mais fácil para você empreender. Quando você não tem, você tem que se bancar, tudo, aí fica bem mais complicado, Sozinha, né? né? Então, eu acredito que o medo de, ai, será que dá certo? Não dá? Igual, eu tenho aí a Mirante Consultoria há 3 anos que eu tô com ela, né? Então, porém, meu CNPJ tem mais de 10 anos. Então, há 3 anos que eu falei, opa, não, eu vou tocar, porque eu sempre fiz consultoria trabalhista e previdenciária, né? Então, eu falei, opa, por que só isso? Se eu tenho meu CRC, se eu tenho meu registro de técnica de segurança, porque eu sou perita extrajudicial. Então, assim, eu falei, não, eu posso ser um pouco mais, sim, porque o conhecimento técnico eu tenho. Eu trabalhei há 18 anos em escritório de contabilidade, sempre fiz, né? E o medo, mas graças a Deus, assim, eu tô há 3 anos tocando a Mirante Consultoria, tá dando super certo. O medo do tempo, né? A gestão de tempo. Igual hoje eu cheguei de viagem do Rio de Janeiro, 6 da manhã, e tô aqui gravando Sim. podcast, né? Mas foi super bom essa gestão de tempo de férias que a gente pode ter, pode tirar. Sim, não preciso comunicar, pedir, né? Ali o CLT avisando, né? Então isso foi muito bom. É, tem seus prós e contras, né? Eu É. falo que Sim, empreender, ele é muito assim, um dia você tá super em alta, de repente você pode estar, né? Eu falo que é uma montanha russa, né? É. Mas eu amo empreender. Ô, Lilia, em algum momento assim que você vem empreendendo, você sentiu algum medo? Você também quis desistir, falando, não, vou desistir, isso não é pra mim. Como que você lidou com isso? Então, eu tive sim, Nath, nesse período todo, né? Que basicamente eu deixei de ser CLT, eu tinha 20 anos, né? Comecei a trabalhar com 14, com 20 anos eu já não era mais uma pessoa que trabalhava como CLT nem registrada. Já fui ao enfrentar o mercado de trabalho como representante.
E eu tive medo, sim. Eu tive medo quando eu abri o meu CNPJ, literalmente, porque até então eu era autônoma, mas eu não tinha o CNPJ, né? Eu trabalhava informalmente. E aí, quando eu abri o meu CNPJ, passei alguns períodos de crise econômica do país, né? A gente chegou numa época que eu falei, e nessas horas eu falo, né? Ter um apoio, ter alguém como eu tive, né? Eu tive meu esposo como um apoio muito forte. Eu falei assim, eu vou fechar a loja, não dá, tá complicado. Aí ele virou para mim e falou assim: se você aguentou até aqui e você passar por isso, nada mais te derruba. Então, assim, aguenta, porque a gente já tem um suporte melhor, eu não pagava aluguel da loja, então, assim, já estava muito mais fácil até para mim. E aí ele falou assim: suporta, você não precisa fechar. Mas não pensei em nenhum momento em voltar para ser CLT. Eu ia continuar fazendo alguma coisa por conta. Mas aí eu tive esse medo nessa época. Mas graças a Deus eu ouvi, tive paciência, passei essa fase. No ano seguinte foi um ano maravilhoso, foi tudo retomando, a economia melhorou, as vendas melhoraram e tudo foi um período. E o segundo período que eu tive medo foi na pandemia, né? Que eu acho que foi algo que meio Todo que mundo. mundial, né? E aí na pandemia eu também me apavorei. Aí eu falei, não, agora eu vou quebrar, porque eu tenho um monte de boleto, eu tenho que pagar os boletos e eu não vou conseguir, porque a gente não pode nem sair para trabalhar. E aí ele falou assim, aí ele falou, foi outra coisa que eu falo, né? Deus é maravilhoso e usa as pessoas certas na hora certa. E ele falou assim: se você quebrar, não vai ser você, vai ser todo mundo. Então, Exatamente. assim, calma. Aí respirei e comecei a pensar em estratégias. E ele também tinha que cuidar do comércio dele e pensar nas estratégias. Aí eu falei, tá bom. Chamei todo mundo, negociei os boletos, paguei e foi tão maravilhoso, Nath, porque de lá para cá eu condicionei financeiramente a minha empresa a não pagar nada mais no boleto. Por causa de uma crise, né, da financeira, que seria a crise da pandemia, eu passei a quitar todos os boletos. Dali para frente eu falei, eu só vou comprar agora à vista. Então eu negociava com o cliente, já pegava a entrada, já pagava o material. Então assim, hoje, até hoje, desde então, eu não tenho um boleto. Então assim, foram os medos que eu enfrentei, né? Criei como eu tenho que enfrentar, eu vou dar um jeito e foi melhor depois o resultado. Então assim, tive sim. Não vou dizer que foi tudo mil maravilhas, porque não foi. Sim. Mas graças a Deus deu tudo certo no fim. No fim não, né? Que ainda não chegou, mas Sim. É. tá dando tudo certo. Ô, doutora Cintia, você já passou assim também por alguma situação que você ficou com medo, que você falou assim, nossa, eu vou desistir de empreender? Olha, eu já passei por vários medos também, né? E eu acho que esse medo de empreender mesmo, porque você tá vivendo ali o dia a dia e você não tem uma segurança, por exemplo, que o CLT tem, né? É. Mas, então, vontade de desistir, eu nunca tive, mas eu já tive muitos medos, assim. Teve uma vez que eu estava conversando com uma amiga e eu nunca mais esqueci essa conversa, porque eu estava dando um passo diferente na minha carreira, né? Inclusive, quando eu iniciei a mentoria também tive medo, né? Porque é uma coisa nova pra mim. E eu falei pra ela que eu tava com medo de investir, né? E, meu Deus, não vou ter paciente, não vai ter retorno. Ela falou uma coisa pra mim que eu nunca vou esquecer. Ela falou assim: Si, qual é o seu. Qual o pior cenário? Aí eu falei: o pior cenário, sei lá, eu ir morar embaixo da ponte. Aí ela falou assim: mas você já percebeu que o seu conhecimento, tudo que você tem hoje, o que você já errou, o que você já aprendeu, se você for morar embaixo da ponte, você vai sair de lá em um dia. E eu fiquei pensando, ela tem razão, total, assim. E aí eu também já trabalhei numa UPA, né? Trabalhava no hospital público. Então lá eu era CLT. Então eu também tive medo de sair do CLT e empreender 100%, ter o meu próprio consultório, assim, 100%, né? De viver só dos meus pacientes. E aí você sente medo, mas aí você percebe, né? Que tem o universo te apoiando, Deus te apoiando, o seu conhecimento, e isso Tira, ninguém né? tira de você. E o que te fez aí crescer como mulher empreendedora? Eu posso citar algumas coisas. Eu acho que primeiro foi que mudou, assim, minha vida, na verdade. Foi o autoconhecimento. Quando eu comecei a me conhecer, saber quais eram os meus, né, as minhas maiores dificuldades, as minhas maiores forças. Então, o autoconhecimento mudou a minha vida. O digital também, perder o medo de ser vista, né?
começar a aparecer mais no digital, então isso também mudou bastante a minha carreira. E estar no lugar certo, com as pessoas certas, né? Que a gente chama de ambiência. Então, assim, tá com pessoas que pensam parecido com você, que te levam pra cima, que nem essa minha amiga. Esse conselho que ela me deu, eu nunca vou esquecer, eu acho que ela nem sabe disso. Mas assim, né, que eu sempre me lembro. Então, tá com as pessoas certas também, eu acho que fez muita diferença na minha carreira. Sua carreira. Maria, você falou um pouquinho, né, da questão que a gente sempre confunde, mistura a questão, né, do pessoal em relação ao financeiro com o profissional, né, o CPF, o CNPJ. Qual que é o maior erro aí da gente que faz essa questão de misturar os dois? Então, eu acredito que a gente precisa definir um salário, né, pra gente. A partir do momento que a gente define um salário, a gente consegue ter uma noção aí dos valores que entram, né? Então, eu sempre oriento meus clientes, né? Ah, entrou o dinheiro na pessoa jurídica, ó, joga para a pessoa física, faz como se fosse seu prolabore, seu salário ali, que você vai estar pagando as suas contas pessoais, tá? Não usa a conta da empresa para pagar a conta pessoal, né? Então, Então já tô errada. porque, por Olha eu aqui, exemplo, ó. eu gosto muito de falar, né, nesse sentido, igual a Lilian comentou, que ela pagou os boletos à vista, né? Mas é legal você ter um planejamento financeiro, né? Quando você consegue captar do cliente aí os 50%, consegue antecipar, maravilha. Mas dependendo do serviço, não, né? Então, é legal você fazer um planejamento financeiro, né? Então, como a doutora Cíntia comentou, que a gente tem que estudar de tudo um pouco, Sim. né? Então, eu falo que a gente, quando é empreendedor, a gente tem que cuidar de todas as áreas da empresa, jurídica, administrativa, Administrativa. marketing, tudo, né? Então, Não é precisa mais ser nesse 100% sentido. bem boa em tudo, mas a gente precisa entender um Só em pouco, conhecer, né? Tem que ter uma noção. Eu falo que a gente tem que ter um pouquinho de noção de tudo. Quando É. a gente aborda esse assunto financeiro, eu falo muito nesse sentido. Como você cuida da sua conta pessoal? Porque a empresa é um bebê, gente. É um filho seu. Você tem que cuidar. Para mim ela é mais preciosa do que a minha conta pessoal. A gente tem E que tomar esse cuidado. Mas eu demorei para aprender isso aí que você falou, Maria. Demorei. Agora, como eu tenho uma sócia, ficou mais fácil, porque eu devo uma satisfação. Sócio a gente costuma dizer, né, condiciona você, porque você fala, não, não é só por mim agora, tem eu e ela. Então, ficou muito melhor, assim, para administrar. Separamos tudo bonitinho, porque antes era tudo junto, assim, também. Mas até mesmo sua pessoa física, né? Ali a sua empresa única. Então é bom você ter essa separação, porque você consegue ver se você está lucrando ou não. Sim, Porque também tem essa questão. sim, exatamente. E você sabe que, assim, das minhas amigas, né? E a maioria das pessoas que eu conheço da área da saúde, eles não entendem que eles também são empresários, empreendedores. Eles demoram para entender que o consultório deles, a clínica deles, é uma empresa. É. E eu passei por isso no começo, né? E aí, quando eu fiz uma consultoria financeira e também mudou a minha vida também. Eu recomendo para todo mundo. Então, É muito eu bom. tô com um projeto focado em mulheres empreendedoras no ramo de estética e beleza, né? Até eu brinquei outro dia, mas o ticket é baixo por conta de manicure. Porque manicure é todo empresário, gente. Sim. Só que elas não se enxergam Ela não como se- É uma empresária, empresária, sim. né? Então, é mais o nicho que eu quero abordar, que é igual a doutora Cintia falou. Quem mexe com estética facial é empresária também, porque você tá empresário. saindo ali do odonto, mas tá empreendendo em outra coisa. Verdade. Você acredita, Maria, que, assim, não vou dizer uma porcentagem, mas que a maioria das mulheres empreendedoras que entra nesse ramo não tem essa noção sobre a importância, né, de saber que ela também é uma empresária, uma empreendedora e também dessa parte da finança? Ah, com certeza. Eu vou colocar aí uns 85%. Porque é o que eu comentei anteriormente, né? Nós brasileiras não nascemos empreendedoras, nós aprendemos
só, Entendendo. Uhum. entendeu? Então é mais essa questão. Sim. Então eu falo que faz que nem a Cíntia, gente. Chama uma consultoria, a Mirante Consultoria, né? Sim. Financeira, administrativa. Eu falo que é legal você entender como funciona o processo, Sim. né, da sua empresa. Que é o que a doutora falou e fez, né? Porque querendo ou não. E ter salário também, que você falou, também foi algo muito interessante. Eu vivia do lucro da empresa e eu não Aham. tinha salário. Aí eu falava, mas como é que a minha empresa vai crescer? Então, assim, entender de finanças, como a gente até estava falando, você não precisa você mesmo fazer, mas você ter uma noção, uma base, entender aquela parte do seu negócio é fundamental. Sim, ô doutora Cíntia, eu queria te perguntar, né? Você acha que também falta. Eu vejo que o pessoal da área, nem tanto da estética, mas eu acho que da área da saúde bucal, tem uma certa dificuldade de se posicionar nas redes sociais. Tem, porque a gente não aprende isso na faculdade. A gente não, assim, sei lá, passa um pouquinho ali nos últimos 6 meses, Uhum. algo sobre marketing e gestão. Mas é o que eu falo, eles, né, porque eu já saí dessa bolha, fica muito só no consultório, muito aprendendo técnica. E aí, não aprende a se posicionar no digital. Tem medo, tem vergonha. Um exemplo disso é o meu pai. Meu pai fala muito bem com o paciente, muito. Você ligou a câmera, Fica mudo. não consegue, assim. Então, eu acho que se desenvolver nessa área também Já traz ele pro podcast que ele vai sair É. dessa trava. é muito engraçado. O pessoal da área da saúde, acho que os mais novos, né, que estão vindo agora, talvez não tanto, porque já nasce com a internet, Uhum. né? Mas da minha faixa etária, assim, Tem uma muitos ainda dificuldade. têm receio. Ô Lilia, e como que é pra você, né? A gente sabe que aí o seu ramo, né, sua área é 90% aí masculino. Qual que é o seu maior aí desafio nessa questão? Você tocou num assunto bem peculiar. O que que acontece, né? Eu passo uma boa parte do meu tempo em canteiro de obra, né? Reformas, eu pego um projeto, aí a gente pega a empreita e não tem azulejista mulher, pintora mulher, tem, mas é muito raro e eu não as conheço, tá? Eu sei que existe, mas eu não as conheço. É um mundo dominado mais masculino mesmo. E eu tenho um desafio muito grande, às vezes tive, né? Hoje eu consegui conquistar um espaço e um respeito desses profissionais, que é se colocar como uma profissional mulher, né? Porque eles subestimam muito seu conhecimento, subestimam muito a sua capacidade de interpretar, né? Eu costumo dizer que alguns profissionais que trabalham comigo hoje e que é uma equipe antiga já me conhecem e falam: eu gosto de falar com você porque você já pega rápido. Eu não preciso saber o que ele está me falando ali, porque que ele vai fazer a parte técnica da execução. Eu não preciso saber 100%, mas eu gosto de saber, eu quero entender. E aí eu falo muito para ele assim, ó, tudo aquilo que a gente não sabe fazer é o que eu mais gosto de aprender. Então, assim, tem gente que desiste, fala, não vou fazer isso aqui porque eu não sei. Eu falo, não, eu vou fazer isso aqui porque eu quero aprender. Então, eu vou descobrir como faz e aí eu vou aprender. E aí eles vão, sabe, tipo, se encantando. Mas é difícil para muitos, muitos ainda não aceitam a presença feminina dentro de uma obra. Aceitar, eles aceitam, mas não toleram. Tipo, faz pouco, às vezes vira as costas assim, que, ela não sabe o que tá falando, sabe? É difícil, não é fácil. Quando você conquista e mostra que você não tá ali como uma pessoa para controlar ou mandar somente, é só porque a gente tá, eu falo sempre assim para eles, né? Nós estamos todos no mesmo barco. O que você está em busca, que é um trabalho, eu também. Então aqui não tem ninguém contra ninguém. A gente está junto, a gente está lutando pelo nosso pão de cada dia e por um bem comum, que é entregar a obra com perfeição. Aí eles começam a se acostumar. Então eles vão aprendendo a lidar comigo e eu gosto muito de prezar pelo respeito, pela consideração, até pela harmonia dentro da obra. Então eu chego, eu brinco, eu faço piada, e aí virou um costume. Então, assim, não quero que seja uma coisa pesada. Chegou a profissional que fez o projeto, vai começar a pôr defeito, tudo. A gente põe defeito às vezes quando precisa, mas não que isso seja uma regra, sabe? Porque fica uma coisa pesada. Então, o desafio é esse. Como mulher,
muitas das vezes eles não respeitam. E isso, para conquistar esse espaço, não é fácil. Eu tenho lutado muito e, graças a Deus, estou conseguindo. Sim. Ô, doutora Cíntia, hoje a gente vê crescendo muito essa parte da estética, né? Você acredita que muitos profissionais vão para essa área por conta, né? Um exemplo, tá em alta, eu vou para essa área porque tá em alta, então eu vou ganhar dinheiro, que não tem aquele propósito por trás? Olha, com certeza. Inclusive, eu já conheci pessoas que estavam fazendo odontologia com o intuito de sair de lá fazendo ROF, né, que é a harmonização orofacial. Só que nem sempre a pessoa passou por aquele conhecimento da área da saúde bucal, porque a gente passa por todas as áreas, né, na odontologia. E aí eu acho que é legal você conhecer tudo, e aí sim você decidir para a área que você vai. Mas como ficou muito em alta, tem toda essa gente? Tem todo esse glamour em volta, né, da estética. Então eu acho que eles pensam que vão pra estética e já vão sair ganhando milhões. E não é bem assim que acontece, né? Todo mundo passa por um processo, tem um processo de aprendizagem, construir uma carreira, uma cartela de clientes. Então, eu acho que isso é um erro. Sim, é rentável, mas é um erro já sair com esse pensamento de achar que a estética tem todo esse glamour. E tem outras faculdades que também você pode fazer já pensando em estética. Inclusive, eu conheci uma moça que foi muito engraçado, porque ela não sabia que eu tinha feito USP, e aí ela quis dar uma, assim, falando, não, porque eu fiz odonto na USP pra fazer harmonização facial. Eu falei, nossa. Falei, eu também fiz USP, né? Mas eu nunca tive esse intuito. Porque eu acho que você pode sim se dar muito bem na odontologia com saúde bucal e depois pensar em ir pra estética. E no seu ponto de vista é importante, né, além por trás da profissão, a pessoa ter um propósito ali no que ela vai fazer? Nossa, eu acho que você pegou num ponto que, que é o que eu falo todos os dias, assim. O, o dinheiro, ele vem depois. Você tem que pensar sempre no meu caso, paciente, né? Eu olho sempre pro que o meu paciente precisa. Então, é o propósito que me move todos os dias no consultório. Então, é entregar um bom trabalho, é cuidar bem dele, sabe, é realmente cuidar daquele paciente e olhar pra ele de verdade, como um ser humano, né? E não. E aí, o processo, o dinheiro, a carreira vem depois, vem secundário. Sim. Maria, você acredita que ainda hoje, né, em pleno século XXI, as mulheres ainda sofrem um preconceito quando elas vão empreender, quando elas decidem empreender? Ou seja, às vezes uma mulher que saiu de um CLT vai para o empreendedorismo, ou às vezes uma mulher que não teve uma carreira e aí ela fala: não, eu vou decidir empreender em alguma área. Com certeza. A gente sofre muito preconceito, né? O machismo tá aí, existe. Como a Lilian falou, né? A questão de obra. Eu já trabalhei em canteiro de obra como técnica de segurança do trabalho e RH. Então eu acompanhei também essa área de construção civil, que não é uma área fácil. A questão também de transporte, vejo muito também preconceito. Uhum. Tenho muitas amigas minhas que dirigem carretas e tem também esse preconceito numa área de transporte, né? Então, assim, as mulheres hoje estão em todas as áreas? Sim, estão em todas as áreas. Só que o machismo existe e muitas vezes até mesmo nós, né? Temos o preconceito, porque nossa visão aí, né? Eu acredito que todos nós somos antigas, né? Jovens senhoras, Jovem senhora, senhorita. né? Porque a gente tem na mentalidade que a gente precisa ser CLT. Sair de casa, ir, bater cartão, fazer o serviço, voltar. E eu acredito que tá mudando essa cultura. No entanto, hoje em dia tá o pejotismo, né? Muitas empresas estão contratando PJs, porém ainda a mentalidade nossa brasileira não alterou, porque a gente quer direitos trabalhistas, Uhum. mesmo sendo PJ, né? Então,
eu gosto de abordar muito isso com os meus alunos, né? Então, opa, calma. O que que você pretende? Igual teve um caso de uma aluna minha, que ela falou, professora, eu sou gamer. Falei, "Ai, que legal. Para mim é novo, é uma área nova, não participo dessa área, né? Não é um mundo que eu participo de gamer. Ela fala, tô aqui fazendo curso técnico de RH, eu vou chegar em casa, vou lá no meu YouTube e vou ficar até 2, 3 horas da manhã fazendo meus jogos, ensinando o pessoal a passar de fase e tal. E a minha mãe não entende, professora. Eu não sei o que que eu faço para minha mãe entender que eu sou. Ela ganhava mais de 3 mil reais trabalhando Trabalhando. meio que até 3 da manhã e dormir. A mãe dela ficava indignada. Falei, calma. É porque a mentalidade ainda a gente tá mudando. Todos nós É. estamos passando por uma transformação de mundo, questão do home office depois da pandemia, Sim. Exatamente. né? Então, todos nós estamos ainda em adaptação, né? Igual hoje em dia na área de educação, gente, a maior parte dos cursos vão ser EAD. EAD, é verdade. Existe uma coisa chamada disciplina. Você tem que ter, É. tanto para trabalhar quanto para estudar. Gestão de tempo, gestão de obrigação, gestão de prioridade. Isso tudo você precisa ter. Sim. Ô, Lilia, e hoje pra você, assim, qual é o seu maior desafio, né, de gerenciar toda essa questão da qualidade, né, do seu tempo? Empreendedora, na casa, como que você gerencia isso? É. Esse também é um grande desafio que a gente enfrenta todos os dias. Eu costumo dizer assim que o meu dia tinha que ter 48 horas, né? Não A gente tem. nunca tá contente com o É, tempo, a né? gente acha que o tempo sempre é curto. No meu caso, eu também. É, querendo ou não, como mulher, gente, eu vou dizer que empreender, ah, a gente sempre se sente devedor em algum ponto, né? Então eu me sinto devedora às vezes como dona de casa, eu me sinto devedora às vezes até como esposa, não sou tão assim dedicada, talvez, tão como eu gostaria de ser. Mas eu tem hora que eu paro e falo, peraí, aqui eu preciso melhorar um pouco, porque você vai deixando de lado algumas coisas, né? Então, assim, o desafio hoje é você conciliar tudo isso e como a gente estava falando no início da nossa conversa, ter tempo para nós, tá? Eu descobri que para fazer melhor tudo que eu quero fazer, eu preciso separar um tempo para mim. E quando eu estudei para ser designer de interiores, a gente estava na pandemia, no início da pandemia, a gente, eu tinha que trabalhar, né? Eu não tinha sócia ainda, eu tinha que trabalhar. Eu estudava presencial da 1 às 5 da tarde e o que eu deixei de lado naquela época foi o prazer pessoal, que era o esporte que eu pratico, que eu pratico vôlei. Eu deixei de lado porque não estavam jogando, né, por causa da pandemia. Então eu deixei de lado e fiquei até o ano passado sem jogar. E era o que me trazia prazer, que é aquele lado, né, pessoal, né? Você precisa também lembrar que você tem algo que tem que te trazer um prazer pessoal. E eu lembrei, poxa, eu preciso arrumar esse tempo. E eu achava que eu não ia mais voltar, porque eu falei, poxa, tô trabalhando muito, agora tem a loja, tem o escritório de design e tal, não vou conseguir voltar. Aí eu consegui sim, arrumei esse tempo, e aí tudo melhorou, porque aí eu comecei a raciocinar com calma. Aí entrou a minha sócia, né? 2 anos atrás entrou a minha sócia e eu tava falando pra ela esses dias, né? O quanto ela fez diferença na minha vida. Porque, além de tudo, eu divido a responsabilidade hoje. Então, assim, antes era tudo eu. Eu falei pra ela, eu até hoje me pergunto como que eu consegui. Eu montei a empresa sozinha, eu atendia o cliente, eu comprava material, eu visitava a obra, eu fazia medição, tudo sozinha. Eu acompanhava a finalização, eu falava com o prestador que ia instalar, eu falava, né? E aí Sobrecarga, era né? era muito grande. E aí eu falava assim, até hoje eu perguntei pra ela assim, falei, eu não sei como que eu consegui, mas assim, eu agradeço a Deus que ela entrou na minha vida, porque além de ser uma pessoa maravilhosa que eu admiro muito e que me ajuda, e a gente se ajuda muito, né? Foi um casamento, porque é um casamento perfeito, assim.
bom, né? Não é perfeito, porque a gente sabe que nada é perfeito. Então, assim, uma hora eu posso estressar ela, mas ela não demonstra. E aí eu falo assim, ai, ainda bem que você é a calmaria, né? Eu sou agitado, ela é calmaria. Então eu falo assim, eu divido a responsabilidade, o peso é menor. A gente consegue resolver as coisas melhores juntas. Então, separar o tempo para mim foi um desafio, porque eu achava que não dá tempo. Não dá tempo. Tem momentos que a gente fica mais sobrecarregada, tem. Por exemplo, atualmente eu tenho bastante serviço para entregar, mas hoje eu tenho ela para dividir isso também. E eu tiro meu tempo pro meu vôlei, eu tiro meu tempo para, se precisar viajar uma vez por ano, a gente faz uma viagem e assim por diante. Eu acho que tem que me cuidar, tem que fazer um tratamento de vez em quando, largar o trabalho, vai lá, cuida de um cabelo, faz uma unha, né? A gente tem que fazer isso. E isso é que traz combustível para continuar, né? Para enfrentar esses desafios, né? Sim, Mas como mulher, eu falo, a gente sempre acha que tá devendo alguma coisa. alguma coisa. E para você, doutora Cíntia, qual que é aí o seu desafio também de lidar com essa questão, né? De ter um tempo para você como mulher, de ser empreendedora? Olha, pra mim eu acho que é um pouco mais fácil, porque eu não sou casada, só tenho uma gata. Mas essa questão da culpa, gente, eu acho que é pra toda mulher. É, né? Eu me sinto culpada porque eu não dou atenção pra minha gata. Porque eu fico pouco em casa, porque eu faço muita coisa. Mas eu vejo isso muito nas minhas pacientes. Sim, E eu sempre tento. O que eu aprendi também como na minha carreira, por exemplo, não ficar só na odontologia, né? Ter tempo pra mim também, pra me cuidar, para as coisas que eu gosto. Eu tento sempre falar pra elas na consulta. Porque eu vejo, assim, às vezes elas, mães, sobrecarregada, e fica se culpando quando vai se cuidar. uhum, Assim, ai, tô aqui, mas devia estar fazendo tal coisa. Então, isso eu vejo muito nas minhas pacientes. Mas pra mim, eu aprendi a lidar com isso de uma forma mais leve, né? Mas tive que também aprender a gerir meu tempo, entender que eu podia fazer as minhas coisas e que meu consultório não ia cair, não ia, né? Não ia falir se eu não tivesse lá um dia, né? Porque a gente também tem isso. Nossa, não vou. Se eu não for trabalhar, Não funciona, funciona. socorro. Aí eu aprendi que não, gente. Funciona. Funciona. Eu tô aprendendo a entender isso também, respeitar os horários, né? Horário. A minha sócia, ela fala assim pra mim, não, você não tem que responder cliente depois das 8. E eu acostumada a ser sozinha, né? Eu sempre respondia, gente. Eu ficava, é ansiedade, assim, né? Eu não sei o que que é. E eu acho que eu tinha que responder. Eu não consigo ver uma mensagem e não responder. Aí ela, não, calma. Então, assim, ela tá me trazendo muito, assim, pro eixo, assim, nessa questão. Consciência, né? Engraçado que hoje eu vi que eu tinha 52 mensagens não lidas. Isso nunca aconteceu antes. Mas, gente, tem uma hora que você fala, não dá. E Não aí é dá, se libertar dessa culpa. E tá tudo bem. Sinto, ou E tá eu tudo não bem. dou Depois conta. você responde. Mas eu ficava assim, não, mas tu tem que responder. Ela, não, você não tem que responder. Sim. Eu Calma, acho você que consegue. é porque nós estamos vivendo o imediatismo, Sim. né? Então a gente tem A essa... sede que a gente também tem, né, de ficar ali, ó, na internet, a gente acha que tá todo mundo assim também, que, não, se eu não responder, vai virar para outro, vai comprar de outro, vai contratar outro. Não é assim. Não é assim. A gente precisa condicionar as pessoas. Uma coisa que é um exemplo pequeno, assim, que eu vou dar agora é assim, quando a gente vai para uma cidade do interior, a gente não acostuma com o ritmo das pessoas, quem é de São Paulo. A gente Aí acha... eu já me acostumei de agora novo. você já acostumou, Nath, Eu mas falo que o assim, povo daqui é tudo louco. é tudo porque louco mesmo. Falo, Mas gente, não foi tem coisa difícil. melhor que você. Que a gente tá. Eu vejo que a gente tá perdendo essa questão, né? Como a Maria falou, do imediatismo. Eu Uhum. tenho que estar ali. Mas esses são hábitos que a gente vai colocando em nós A gente vai mesmos. colocando, mas assim, então como a gente já cresceu aqui em São Paulo, Uhum. todo mundo é acelerado, todo mundo é assim. Quando a gente vai para uma cidade, por exemplo, eu vou para o interior, vou para Minas, eu falo assim, nossa, mas vai demorar muito para atender. Tipo, a gente fica assim, mas eu falo, cara, mas eles estão certos, a gente que tá Uhum. errado. Então, Exatamente. assim, eu queria não ser tão assim, e eu vou tentando trabalhar isso em mim, né? Sim. Não, amanhã eu respondo. Não deu tudo bem, depois dá. Porque eu sempre achava que tinha que correr. É o equilíbrio, né? Eu acho Tem que que ter equilíbrio, tem que ter esse Não precisa ser nem equilíbrio. 8 nem 80, né, gente? Sim. Eu tô na busca, gente. Ainda tô na Terapia. busca. Mas eu falo Terapia, que Mulher, terapia já há 9 anos, mulher. Mas eu acho que Eu já tô fazendo a terapia da terapeuta. A terapia mudou a minha vida. Então, que eu é sou... muito Sempre, onde eu vou, levo a palavra. a gente equilibrar os pratos, né? Não se colocar a carroça na frente dos bois. E deixar alguns pratos caírem Ah, também, tá tudo bem. Tá tudo bem. É. É.
Doutora, qual que é, assim, hoje o conselho que você poderia deixar, né, para quem quer empreender, independente da área, né, se é na área que você trabalha ou em qualquer outra área, o que que você poderia deixar para o pessoal de casa? Eu acho a gente tem eu pelo menos, né, e as minhas mentoradas e as pessoas com quem eu converso têm muito medo de errar. Então, assim, medo de errar, medo de falhar. E eu acho que erre o quanto antes e falhe o quanto antes, porque quanto antes você errar, quanto antes você falhar, quanto antes você vê o que tá acontecendo, você tem chance de aprender. Então, aprendendo, você vai chegar mais rápido no seu objetivo. Então, eu acho que talvez esse seja o meu conselho principal, assim, é não ter medo de errar e encarar o que tiver pela frente. E você, Maria, qual conselho você poderia deixar aí para quem quer começar no empreendedorismo, às vezes quem já tá e às vezes tá meio balançado assim, ai, desisto ou não, continuo, o que que você poderia falar também? Eu vou abordar o medo. O medo sempre vai estar, gente. Não adianta. Medo é uma emoção que a gente leva para o resto da vida. Ou o medo ele vai te congelar, ou o medo ele vai te empurrar, Impulsionar. né? Então, é mais essa questão aí. Vai com medo mesmo. Ah, errei. Volta, refaz. E tá tudo certo, né? O erro vai matar alguém? Se matar, aí já é outra coisa, né? Daí é outra responsabilidade, Sim. né? Então, fora isso, empreender é um desafio. Eu acredito que seja diário, não adianta, né? Eu acredito que a gente tem sim que ir ser, fazer o nosso melhor, porque nós estudamos, temos técnicas para isso, né? Com respeito ao próximo, que eu acho que também hoje em dia está faltando muito. É Uhum. igual a gente brincou do imediatismo, mas o respeito, eu acredito que está faltando muito nessa parte aí, Sim. né? A gente ser profissional. Eu gosto muito de brincar e falar, porque o meu tempo é mais precioso que o do Sim. outro. Não, todos nós temos o tempo precioso. Vamos dar o valor. Se eu marquei de estar aqui, por que eu vou atrasar? Ai, oh. Né? Ah, imprevistos? Sim, Sim. que é uma coisa que eu me cobrava muito Uhum. antigamente, que eu não aceitava atrasar de forma alguma, até que eu entendi, não, às vezes pode acontecer porque Sim. um imprevisto acontece, né? Sim. É. Então, mas a gente mora em São Paulo, né? Então Uhum. não Ah, adianta. por isso que eu falo, sempre se preparar antes, né? Se prepara bem antes. Exatamente. É, Ô Lilian, e você, né? Qual conselho você pode deixar aí para quem tá nos assistindo que às vezes quer empreender, tem esse sonho, mas muitas vezes fica, né? Por questão do medo, julgamento e outras coisas a mais. Olha, Nath, eu diria assim, que foi pra mim, né? Como eu falei, eu fui me descobrindo como empreendedora. Nunca pensei em ser uma empreendedora. Como a gente chegou a citar aqui também, o autoconhecimento, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes. Porque vai ter gente que vai se descobrir não empreendedora. O Empretec, para mim, ele serviu para isso, para eu ter certeza que eu era um perfil empreendedor. Porque quando eu cheguei no curso, que é um curso maravilhoso, né, que o Sebrae dá, eu descobri que o perfil de um empreendedor era o que eu já praticava, que é o networking, que é você, sabe, falar do que você faz, onde você está. Gente, empreender é isso. É você estar numa roda, num consultório dentário e conversar com as pessoas sobre o que você faz. Isso é empreender. Você já levou o conhecimento do que você vende, do que você trabalha. Então, assim, no Empretec, eu descobri que eu realmente estava no caminho que era o meu perfil. E vai ter gente que vai olhar e vai falar assim: nossa, olha como a Maria cresceu no negócio dela, eu vou fazer aquilo também. E vai descobrir que não tem perfil. Vai descobrir que não tem a paciência de passar pelas dificuldades que a gente passou. Vai desistir no primeiro obstáculo. Por quê? Porque não vou suportar isso. Eu tentei colocar pessoas para trabalhar no meu ramo e até comigo que falaram: não sei trabalhar sem saber quanto eu vou ganhar. E tá tudo bem, você pode não realmente não conseguir trabalhar assim. Aí essa pessoa ela vai ser uma CLT mesmo, ela vai procurar. Aí eu sempre falo, né? Tente se conhecer, estude e saiba se o seu perfil vai ir para esse lado, porque aprender a empreender você só aprende na prática. Mas se o seu perfil é empreendedor, você só vai descobrir se você se autoconhecer.
Então, isso eu acho que foi fundamental para mim, para continuar na área. Como eu falei, se eu não tivesse a minha loja de decoração e trabalhasse com os artigos de decoração, eu ia fazer outra coisa, mas eu ia continuar empreendendo. Então, assim, teve os desafios, teve os medos, eu não desisti do ramo, mas que eu ia empreender, eu ia empreender. Então, meu Sim. conselho seria esse: procure se conhecer e saber se você tem perfil para isso. Não olhe o que o outro faz e ganha. Ah, aquele, ó, ali dá dinheiro. Nada dá dinheiro. O que dá dinheiro é trabalho, né? O que traz o dinheiro, o que traz a consequência do dinheiro, como ela falou, é o trabalho, é consequência, né? Então, esse é o conselho que eu dou para quem quer empreender. Se conheça. Sim. Pra gente encerrar, né, gostaria que cada uma deixasse a sua rede social, né, onde o pessoal pode estar procurando vocês, quem quiser também saber mais do trabalho de vocês. Então, para cada uma aí deixar, né, a doutora Cíntia, depois a Maria e depois a Lívia aí a rede social. O meu Instagram é doutora Cíntia Raposo e eu faço bastante conteúdo sobre a minha área de odontologia, né, esclareço dúvidas e também falo um pouco sobre marketing para dentista, sobre posicionamento. Vai ser um prazer receber todos lá. Você, Maria? O meu é @Mirante Consultoria. Eu tenho o Instagram e também o canal no YouTube. Estou aí acelerando a parte digital, gente. Estou caminhando. Precisar, estamos aqui, né? É. Você, Lívia? O meu Instagram da loja de decoração hoje é Vintage Decora _, né? E ali vocês vão ver que eu trabalho com persianas, papéis de parede, né? Somos especializados em cortinas também, né? Motorizadas, manuais. E tem o estúdio, né? Que é Estúdio Vintage, que chama, o Instagram é Estúdio Arc Decor, @Estúdio Arc Decor, né? Estúdio Vintage, perdão, gente. Estúdio Vintage Arc Decor, que é o nosso Instagram da área de design de interiores, projetos e obras. Ali eu costumo movimentar um pouco mais essa página, porque é onde eu tô o tempo inteiro. Diariamente, É né? diariamente. Quero agradecer, né, todos vocês por estarem aqui no podcast, por A falar um gente que pouquinho agradece, eu que aí, né, agradeço. da história de vocês, trazer um pouquinho desse olhar, dos desafios que vocês também passaram e que não desistiram, né? Sim. Então, quero agradecer a todas aí por participarem aqui do Natcast. Eu que agradeço, foi uma delícia. Foi estar com muito vocês. bom. E aí Muito vai bom. faltar a gente marcar de novo, porque Oh. tem muito assunto, viu, Tem gente? muito Eu, assunto. eu também, gente. Adorei também ter Obrigada. participado. Espero voltar. Agradeço também. E é legal a gente, cada uma de um ramo, mas todo mundo empreendedora. Sim, e a gente vê que os mesmos desafios, os mesmos, né? As mesmas Independente da questões. área, né? É isso aí. E se você chegou até o final deste episódio e ainda não curtiu, deixa aqui a sua curtida, deixe o seu comentário o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse episódio, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Nightcast.